estivermos falando sobre o capítulo 2, são só 3 slides, porque não, assim, nós não vamos destrinchar cada ponto dessa profecia que foi dada aqui para ele, dessa visão, porque isso vai acontecer no decorrer das outras aulas. Mas aqui você começa a entender o que Deus mostrou para Daniel. E é fantástico. Então, abre lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Irmãos, é muito provável que os eventos descritos aqui no capítulo 2 aconteceram antes dos eventos, na verdade assim, deixa eu mudar o jeito que eu ia falar aqui para vocês entenderem. Nós vimos na semana passada a chegada de Daniel na Babilônia, né? E ele foi trazido junto com o povo de Judá, e ali o rei mandou escolher entre os nobres e a família real jovens que pudessem servi-lo. Eles seriam treinados durante 3 anos, recebendo toda a educação na cultura dos babilônios, aprendendo a cultura, a língua e a literatura dos babilônios. E o treinamento duraria 3 anos e no final eles serviriam pessoalmente ao rei. Os eventos narrados no capítulo 2, muito provavelmente, aconteceram antes do término dos 3 anos de treinamento. Tá? Por quê? O versículo 1 diz assim, no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Então isso foi no 2º ano. Quando que Daniel é levado para a Babilônia? Irmãos, Daniel é levado para a Babilônia, Nabucodonosor ainda nem era rei, o rei era o pai dele. Então, Nabucodonosor, isso é uma curiosidade. Quando Nabucodonosor começa o período de sítio, né, de sitiar Jerusalém, ali ele era general dos exércitos do pai dele, que era o rei. Rodrigo, atende o rapaz ali. O pai dele então era rei, e ele general dos exércitos. Aí o pai dele morre, e então ele é chamado lá no reino, né? Ele é chamado, então ele vai, o cerco continua, e ali ele assume o reinado e tal. Então, isso é só para vocês entenderem essa cronologia. Então, nem sempre os capítulos eles estão em ordem cronológica, e às vezes isso dificulta um pouco para você entender, né? Nem sempre. Então, é isso que eu estou dizendo. O 2 aqui provavelmente aconteceu aqui no meio do capítulo 1, ali, antes dos 3 anos. Bom, irmãos, vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Versículo 1, capítulo 2. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Então fazia 2 anos que ele estava reinando, né? E aí ele teve esse sonho. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, eles disseram, o rei lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, vive para sempre. Conta o sonho e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão.
Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Ele não contou o sonho para os astrólogos. Astrólogos, irmãos, astrólogos mesmo, né? Babilônia era uma nação pagã. Astrologia é diferente de astronomia. Astronomia estuda os astros, as estrelas, galáxias, planetas, né? Órbitas. Astrologia, ela é espiritualista. Ela acredita que a vida das pessoas é definida pela posição dos astros. Isso é espiritismo, irmãos, tá? Isso aí é paganismo, né? Signo, né? Touro, Sagitário, irmãos, isso é lixo, tá? Isso aí, depois a gente pode até fazer um estudo sobre a astrologia, de onde vem a origem. Se vocês virem a origem da astrologia, vocês vão ficar horrorizados, tá? Esse negócio, porque o Sagitário com ascendência não sei o que lá, em Touro, e não dá certo. Porque, irmãos, isso é tentativa de adivinhação do futuro, enfim. Mas os astrólogos aqui eram astrólogos mesmo. E aqui, irmãos, não foi em uma conversa só. Foram vários dias eles tentando descobrir o que o rei tinha sonhado. O rei não contou. A história segue. Eles não conseguem contar para o rei. No final das contas, eles chegam e falam assim: rei, é o seguinte, ser humano nenhum na face da terra pode dizer o que você está pedindo. O senhor quer que a gente descobre o que você sonhou e ainda dá a interpretação. E, irmãos, Nabucodonosor manda matar todos eles. Faz um decreto e o decreto é expedido. E um comandante do exército chamado Arioque, ele vai começar a reunir os sábios da Babilônia para poder fazer a execução. E eles vão na casa de quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Eles também eram sábios e vão ser mortos também. E Daniel fala o seguinte: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Aí o comandante conta a história para ele. Daniel vai direto para o rei. Você vê aqui que Daniel ele tinha acesso ao rei de alguma forma, porque ele pediu um tempo e foi conversar com o rei. Então, por isso, provavelmente ele já estava naquele treinamento, né? Lá do capítulo 1. E o rei fala a mesma coisa para ele: tive um sonho que me perturba. Quero que você me diga o sonho que eu tive e me dê a interpretação. Irmãos, olha como Daniel era crente, mas era firme em Deus. Olha aí no versículo 16. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Ele chega para o rei e fala assim: olha, rei, me dê um prazo e eu vou te dizer o sonho e a interpretação. 17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que orassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Irmãos, eles oram, os quatro, eles oram, pedindo a Deus misericórdia, para revelar para eles o que o rei tinha sonhado. Irmãos, de noite Daniel tem o mesmo sonho que o rei teve. Irmãos, é um negócio impressionante, tá? Então eu coloquei umas figurinhas aqui para os irmãos, só para ilustrar, para ficar assim bonitinho, né, coloridinho. Daniel vai até o rei, né, figurinha de baixo, e aí ele diz para o rei: rei, você sonhou o seguinte. Está aqui o sonho do rei, irmãos. Parece algo tolo. O que Nabucodonosor tinha visto? Uma grande estátua. Então, olha aqui. Vamos achar aqui.
Qual versículo que fala aqui? Ah, sim, 31. 31 do capítulo 2, olha aí. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. Eu acho que o desenho que eu coloquei aqui não faz jus à descrição aqui do texto, mas é só para ilustração, né? A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Depois eu mostro, é a outra figurinha. Uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos. Aliás, vou mostrar aqui, ó. É aqui, ó. Olha lá, ó. Uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro. Ó, interessante, não atingiu na cabeça, não atingiu no peito, nem no quadril, nem nas pernas, atingiu nos pés. Você tem que entender isso aqui. Por que que não atingiu na cabeça? Por que que atingiu nos pés? Oi? É bem pensado, porque nos pés, se bateu no pé, vai cair, né? Mas é mais do que isso, está no rumo certo, mas é mais do que isso, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Olha só. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Quer dizer, ela atingiu os pés e debulhou tudo. Irmãos, a estátua virou pó. O vento levou esse pó. Não deixou nem vestígio, não deixou nem sombra, não deixou nem rastro. Se fosse lá olhar onde estava a estátua e procurar, você não ia achar nem vestígio da estátua que estava lá. O que é que significa isso? E olha a continuação do versículo 35. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Que coisa extraordinária. Agora, que mistério, tá? Então, Daniel, irmãos, ele contou o sonho. No que ele conta o sonho, o rei já viu que o negócio não era do jeito que ele estava pensando, porque o cara contou o sonho que ele teve, ué. E agora Daniel vai dar a interpretação. Irmãos, a estátua fala de 5 reinos que seriam estabelecidos na terra a partir do tempo de Daniel. Daniel viu a partir do tempo que ele vivia. E esses reinos, Daniel foi vendo até o reinado eterno de Jesus Cristo. Tá? Jesus reina hoje, irmão? Sim ou não? Não, ele não reina. Ele é rei, mas ainda não assumiu o reino. Estão entendendo? Jesus é o nosso rei nas regiões celestiais. Mas quando nós perguntamos sobre o reino, nós estamos falando do reino político. Estão entendendo? O reino político, o reino estabelecido aqui na terra. Jesus ainda não reina, tá? Daniel viu o reinado de Cristo. Daniel viu Deus entregando a autoridade a Jesus Cristo para reinar. Daniel viu Jesus Cristo, mas não sabia que era Jesus Cristo. Não foi revelado a ele. E o que esses reinos têm a ver com o povo de Daniel? Todos esses reinos, exceto o último, são reinos que iriam subjugar e dominar Israel, num tempo que a gente vai ver em outros textos, a Bíblia chama de tempo dos gentios, ou seja, todos esses reinos iriam oprimir Israel. Estão entendendo? Como de fato oprimiram e como ainda vai oprimir. Porque ainda faltam mais 2 reinos que não aconteceram ainda. Tá? Então, Deus usa esses reinos para punir Israel pelo pecado.
Quando nós falamos, porque aí você fica pensando, mas por quê? E que reinos são esses? Nós vamos falar aqui, hoje vocês vão ter um pouquinho de aula de história. Mas quando nós falamos sobre punir Israel, por quê? Irmãos, tem várias histórias horrorosas no Velho Testamento sobre o pecado de Israel, né? Por exemplo, Deus tem uma profecia que foi dada, não me lembro agora qual profeta, Jeremias, foi dada a Jeremias, que fala que um rei, não sei se era Jeoaquim, eu acho que era Jeoaquim, que ele foi punido porque ele tinha cometido loucura e adulterado com as mulheres dos amigos dele. Vocês já ouviram falar de swing? Já ouviram falar? Troca de casais. Era isso que acontecia lá, naquela época, irmão, já acontecia isso. Tem uma passagem em Juízes, aonde acho que era um levita, se não me engano era um levita, estava com a sua concubina, uma espécie de esposa, né? Não era exatamente uma esposa, mas ele tinha um relacionamento de obrigação com ela. Eles estão viajando, se hospedam na casa de um senhor, numa cidade das tribos de Israel, muito perversa. E durante a noite, os homens daquela cidade vão bater e vão tentar invadir a casa daquele senhor, para que aquele senhor entregue o homem que estava hospedado lá, para que eles tivessem relações sexuais com ele. Aí você lembrou da história de Ló, lá em Sodoma. Não é a história de Ló, é muito parecida, porque esse texto que eu estou falando está em Juízes. Eles se recusam a entregar o hóspede, o que eles fazem? Entrega a esposa do cara, do levita, e o levita aceita. Irmãos, eles abusam dela a noite inteira, a noite inteira. Ela morre no dia seguinte, ele pega o corpo dela, irmãos, e o texto assim é tão frio, porque eles entregaram ela e eles foram dormir. Aí no outro dia ele abre a porta para ir embora, seguir viagem. Ela está deitada no pé da porta, toda destruída. Ele pega o corpo dela, leva para casa, parte ela em 12 pedaços e envia um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel, convocando o povo para poder ir pelejar e lutar contra esses perversos dessa cidade. Então, irmãos, histórias como essas tem demais na Bíblia. Então, irmãos, sempre foi um povo muito perverso. Um povo, irmãos, de dura cerviz, sabe? E Deus vai tratar e tem tratado com esse povo. Então, por que eu dei todo esse contexto para vocês? Para vocês entenderem que esses reinos, eles são usados para oprimir Israel, para subjugar Israel, e eles fazem parte do tempo dos gentios, que está lá em Lucas. Depois a gente vai ler esse texto, quando Jesus fala. Quantos já ouviram falar do tempo dos gentios? Levanta a mão. Pouca gente, né? Eu falei várias vezes sobre isso aqui nas aulas de Apocalipse. O tempo dos gentios é o tempo que gentios, ou seja, não judeus, governam sobre Israel. E isso vem lá desde os tempos de Daniel. A cabeça de ouro da estátua fala do Império Babilônio. Então, a estátua representa 5 reinos. A cabeça da estátua fala do Império Babilônio, tá? Daniel fala aqui, ó, versículo 36, olha aí na sua Bíblia. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei, né? Isso Daniel que falou. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então o primeiro reino que fala a estátua é a cabeça de ouro, é o Império Babilônio. E de fato, irmãos, Nabucodonosor subjugou Israel, pegou o povo, levou para a Babilônia. Irmãos, esse povo ficou lá 70 anos, ficaram presos lá, né?
Muito provavelmente, a grande maioria dos que foram não voltaram mais. Agora, assim, faz uma conta. Se, por exemplo, quem foi levado para lá com 20 anos de idade, voltaria com 90 anos? Improvável que voltaria. Morreria lá, né? Muito velho, né? Talvez uma criança, um recém-nascido, né, que foi levado para lá, voltou para a terra. Mas, enfim, o povo ficou lá durante 70 anos, tá? Por que fala que o Império Babilônio é a cabeça de ouro? Porque você percebe que vai diminuindo. A cabeça é de ouro, aí diminui, ó. O peito agora não é de ouro, o peito é de prata. Então diminui a qualidade. Aí diminui mais ainda, porque aí vem pro ventre e pro quadril. É de bronze. Então já não é prata, já não é ouro nem prata, é bronze. Então você percebe que vai diminuindo a qualidade. Aí as pernas e os pés é ferro. Não, eu falei errado aqui, né? É ouro, prata, bronze, as pernas de ferro, né? Vai diminuindo. E os pés é ferro e barro. Então, você vê que diminui demais a qualidade. Do que essa qualidade fala? Fala sobre o poder e a glória do reino. E nós vamos ver em 2 textos que eu anotei aqui, que você vai ver claramente como que o Império Babilônio, de fato, foi a cabeça de ouro. Foi o império mais glorioso, mais rico e mais poderoso que já existiu. Mais do que o Império Romano? Sim, mais do que o Império Romano. Mas agora veja bem, você pode falar, mas eles conquistaram muito mais território, mas nunca teve a glória e o poder absoluto que o Império Babilônio teve. Tá? Daqui a pouco a gente vai dar os versículos aqui, para vocês entenderem isso. Tá? Peito e braços de prata, Império Medo-Persa. Quem já ouviu falar aqui dos medos e dos persas? Né? Nas aulas de história, né, a gente sempre estudava sobre os medos, sobre os persas, né? E quem se lembra do ungido de Deus que fez o decreto ordenando que o povo voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo? Quem se lembra? Quem foi esse governante? Quem foi esse rei? Ciro. Ciro era rei dos persas. Ciro era rei dos persas, tá? Então, por que o Império Medo-Persas? Porque nesse período, o Império Babilônio foi derrubado e subjugado pelo Império Medo-Persa. Então ficou 2 nações agora governando, a Média e a Pérsia. Estão entendendo? Através dos seus reis, eles compartilharam o governo. Só aí você já viu que diminuiu a glória e o poder? Diminuiu. Agora são 2 governando, não são um só mais. Nabucodonosor tinha poder absoluto, tá? Nabucodonosor morre, depois o Império Babilônio termina com a invasão dos medos e dos persas. Vamos ver aqui Daniel 5,19, olha aí. 5,19 de Daniel. Olha só o que diz aqui, ó. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, presta atenção nessa frase aqui, ó. Aqui, irmãos, é Daniel falando ao rei Nabucodonosor, quando Daniel é chamado para interpretar um outro sonho do rei. Daniel interpretou vários. Então ele está falando a Nabucodonosor aqui, em outra ocasião, é outro sonho. Olha o que Daniel fala: a quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Nabucodonosor tinha poder absoluto. Por isso que ele era o cabeça de ouro. Estão entendendo? Nada estava acima de Nabucodonosor. Nada. Nem a lei. Ele estava acima da lei. Agora, olha o 6,12. Olha aí.
Aqui é quando Daniel é jogado na cova dos leões. Então aqui são os acusadores de Daniel que foram falar com Dario. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Irmãos, nem o rei da Média e da Pérsia tinha poder para revogar uma lei que ele mesmo decretava. Estão entendendo? Então, a lei estava acima dele. E olha o Império Babilônio. No Império Babilônio, Nabucodonosor, acima da lei. Então, por isso, a cabeça é de ouro. E o peito, os braços de prata. Vocês entenderam isso? Por que vai diminuindo? Tá? Vamos em frente. Ventre e coxas de cobre. Fala de qual império? Fala do Império Grego, que invadiu e conquistou o Império Medo-Persa. Quando fala de Império Grego, de quem que vocês se lembram? Quem? Da Grécia? Aristóteles era um filósofo grego, né? Mas quem? Vou dar uma dica. Alexandre o Grande. O Império Grego, ele começou na Grécia e na Macedônia, com Alexandre o Grande, quando ele assumiu o poder. Irmãos, Alexandre o Grande foi um conquistador. Então ele conquistou todos os reinos conhecidos daquela época e conquistou parte da Índia e se tornou imperador. Então foi o reino dele, tá? Nesse reino Daniel já não estava vivo mais, Daniel já tinha morrido, tá? Daniel vai até Ciro o persa, tá? Então, Alexandre o Grande com o Império Grego. Agora, vocês sabem que o Império Grego ele não durou muito. O Império Grego durou apenas o tempo de vida de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu com quantos anos de idade? Quem sabe? Não é 50 não. 32 anos de idade. Alexandre o Grande morreu muito novo, irmãos, sabe? Tem um filme, eu já falei dele aqui, se chama Alexandre. Por que eu falei que é um filme forte? Tem muitas cenas assim tem cenas homossexuais, não explícito, né? Mas é muito desagradável ver. Em termos de história, é interessante, porque é um filme assim que foi coerente. Inclusive o ator que fez, ele disse que acabou com a carreira dele naquele filme, por causa dessas cenas que não foram cortadas, tá? Então assim, ali dá para ter uma noção do que foi o reino, mas eles eram muito imorais, irmãos, é um negócio assim impressionante. E quem que assistiu esse filme? Deixa eu ver, quem assistiu? Pouca gente assistiu, né? Oi? Não, eu assisti, mas tem mais gente aí que assistiu também. Esse filme foi muito famoso quando foi lançado, Alexandre. Muito interessante, a Angelina Jolie faz o papel da mãe dele, né? E vocês se lembram de uma profecia da cabeça de um dragão, aonde tinha um chifre. O chifre é quebrado e nasce 4 outros chifres no lugar. Quem se lembra de já ter lido isso na Bíblia? Já leu? Oi? Vou adiantar. A cabeça desse dragão fala do fim do Império Grego. E, de fato, quando Alexandre morre, o império dele é dividido entre os seus 4 generais. Um vai governar sobre o Egito e os outros eu não me lembro sobre quem que eles governam, tá? Então, o Império Grego era o reino que dominaria. Israel o tempo todo sendo subjugado, tá? Pernas de ferro, Império Romano, tá? Aí já é mais recente, né? Porque a gente estudou muito isso na escola, tá? Então, Daniel viu o Império Romano.
todas as conquistas, né? É falado que as estratégias militares do Império Romano eram as mais bem elaboradas que já existiram, né? Dominaram uma centena milhares de reinos e nações conhecidas da época. Quando Jesus nasce, olha só para você ver como que é, irmãos. Quando Jesus nasce, ele nasce, Israel e várias partes do mundo estavam sob o domínio do Império Romano. Se lembram disso? Quem é que matou o apóstolo Paulo? Oi? Nero, imperador romano, né? Quem é que decretou que o Império Romano, a partir daquele momento, era cristão e todo cidadão romano deveria frequentar uma igreja? E a partir daí surgiram as imagens e os ídolos, o casamento com o paganismo. Quem foi que fez esse decreto? Constantino, imperador romano, né? Então, você vê que agora, olha, já é ferro, não é bronze, não é prata, não é ouro, tá? Império Romano, Daniel viu. Então já foi 1, 2, 3, 4, o quinto. Pés e dedos de ferro e de barro, o reino do anticristo, tá? Daniel viu, irmãos, o reino do anticristo nos 7 anos de tribulação, tá? É claro que quando ele via, ele via, mas ele não sabia que era o anticristo. Ele viu o reino. E aí você vai ver no decorrer dos estudos, do estudo de Daniel, que detalhes de cada reino vai sendo revelado a ele, inclusive detalhes do reinado do anticristo. Estão entendendo? Por isso que o livro de Daniel, irmãos, é riquíssimo, é um livro assim extraordinário, tá? Então, por quê? Agora presta atenção nisso aqui. Você lembra que parte é ferro e parte é de barro, certo? São 10, certo? Vocês se lembram que quando surgiu o euro, isso faz bastante tempo já, surgiu um comentário de que o mundo estava sendo preparado para o anticristo, para a volta de Jesus, por causa do bloco europeu que resolveu adotar uma moeda única, que era o euro. Quem ouviu falar disso? A Rosa ouviu, só os mais velhos, né, vão se lembrar disso. Por quê? Oi? Gente, deixa eu falar uma coisa. Glória a Deus que nós somos velhos. Sabe por quê? Significa que nós estamos vivendo muito. Graças a Deus. Se você não quer ser velho, é muito simples. É só morrer antes. Entendeu? Minha esposa chegou para mim puxando um fio de cabelo. Amor, um fio de cabelo branco, olha aqui. Eu falei assim, glória a Deus, amor, olha, estou tendo a honra de envelhecer ao seu lado. Que coisa maravilhosa. Mas você é lindo demais. Quantos casais já foram separados pela morte, ainda muito novos. Estão entendendo? E eu estou tendo a oportunidade de ver minha esposa envelhecer, né? Que coisa linda, irmão. Isso é maravilhoso, né? O amor, irmãos, o amor é real, entendeu? Ainda existem casamentos aí que completam 50 anos. O meu vai completar, irmãos. Se Jesus não voltar, o meu vai completar. Estão entendendo? E nós vamos estar lá velhinho, entendeu? Vamos olhar um para o outro e falar assim, meu bem do céu, foi em 1993. Pois é, meu bem. Eu ainda tremo vendo você, meu bem. Ai, ai, ai. Ô, meu bem, comprei uma passagem para nós numa lua de mel, meu bem. Para onde, meu bem? Vamos lá para Varanasi, meu bem. Irmãos, olha, completar anos de vida é uma grande bênção de Deus, né? Ver os filhos
ver os filhos crescerem, ficarem de maior, né? Ver os filhos encaminhando já para um casamento, né? O que é que vocês estão rindo, gente? Vamos voltar para cá. Ai, meu Deus, vamos voltar. Tá, vamos lá. Surgiu esse comentário nessa época porque existe uma profecia de que o mundo será dividido em 10 blocos no reinado do anticristo. Isso é verdade. O mundo vai ser dividido em 10 reinos. E Daniel viu esses 10 reinos representados pelos pés da estátua, que tem 10 dedos. Então, por isso, 10 dedos, 10 reinos. E por que ferro e barro? Se lembra que nós saímos lá de Nabucodonosor, poder absoluto, e fomos descendo. O rei da Média e da Pérsia já não tinha tanto poder quanto Nabucodonosor, nem o Alexandre o Grande, e assim foi só descendo. Irmãos, por que ferro e barro? Barro aqui representa o governo levantado pelas massas, pelo povo, o governo popular, tá? Ou seja, democracia. Estão entendendo? Eu não estou falando contra a democracia. Eu estou colocando um evento histórico, tá? Filosófico, se quiser, tá? Mas nós temos livre pensamento, tá bom? Esse tipo de governo, ele é fraco. Ele é fraco. Estão entendendo? E é o mais fraco de todos. É o governo que nós vivemos hoje. Por que o ferro misturado com o barro? Porque durante a formação desses 10 reinos, vai se tentar fazer alianças políticas através de casamentos. Mas, assim como o ferro e o barro não se misturam, essas alianças não vão funcionar, porque ferro e barro não se misturam. E por último, o que vai acontecer é que o ferro vai prevalecer sobre o barro. Ou seja, no tempo do anticristo, democracia vai deixar de existir e vai surgir reis. São 10 reis, mas mesmo assim, comparado ao poder absoluto de Nabucodonosor, não representam praticamente nada. Estão entendendo? Então Daniel viu isso, tá? Daniel viu esses 10 reinos, tá? E para a gente terminar, vamos agora falar da pedra que se soltou sem auxílio de mãos, atingiu os pés da estátua e destruiu ela completamente. Irmãos, aqui não tem muito o que falar. Aliás, tem muito o que falar sim. Esse reino é o reino eterno de Jesus Cristo, tá? Sempre que na Bíblia você vê rocha ou pedra colocada no sentido figurado, está falando de Jesus, tá? E muitas vezes não é colocado no sentido figurado, é colocado no sentido literal e está falando de Jesus. Por exemplo, a rocha da qual saía água, ou a rocha de Meribá, lá em Êxodo, era uma pedra de verdade? Sim ou não? Sim, era uma rocha de verdade, dela brotou água. Profeticamente, essa rocha falava de Jesus Cristo. Entendeu? Jesus, a água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba, né? E do seu interior fluirão rios de água viva. Estão entendendo? Então, falando de rocha, a rocha que é Cristo. Eu sou a pedra angular. Jesus, falando de pedra. Eis que coloco em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa que faz cair. Quem é essa pedra que é rocha de tropeço e que faz cair? Quem é? Jesus. Eu, hein? Bate na boca, falar que Jesus faz cair, é pedra de tropeço, é para o povo judeu, tá? Para o povo judeu é uma rocha de ofensa,
Porque como que pode um rei, né, que havia sido prometido nascer numa manjedoura, pobre, ter a aparência de Jesus, estão entendendo? E vir dizendo que, e vir, por exemplo, curando no sábado, e vir colocando que, por exemplo, toda a lei de Moisés terminava nele, e agora era o tempo da graça. Isso, irmãos, foi uma grande ofensa para o povo judeu, estão entendendo? Então, essa rocha que atinge os pés do anticristo, do reino do anticristo, é o reino de Jesus. E por que que atinge os pés? Porque é o reino em vigor naquele momento. Quando é que o reino de Cristo vai se manifestar? Quando que ele vem? Quando o reino do anticristo, nos 7 anos de tribulação, estiver em vigor. Ali vem a rocha. Por que que ela se solta sem o auxílio de mãos? Por quê? Porque não é algo humano, é algo espiritual. Estão entendendo? É algo espiritual. Por isso que a rocha se solta sem auxílio de mãos. Ninguém sabe de onde veio essa rocha, de onde ela caiu. Não tem nem montanha aqui perto. Ela vem de cima. Ela destrói os pés da estátua, destrói a estátua. Daniel fala que essa rocha, ela fez da estátua pó. Entendeu? E o vento levou esse pó. Não tinha nem vestígio. Ou seja, o reino de Jesus Cristo, irmãos, vai ser o maior em poder, em glória. Jesus vai ser o rei absoluto, nada acima dele, nem o nome, ninguém acima dele, só o Pai. Estão entendendo? Então vai ser, irmãos, um reino que vai durar eternamente. Por isso que Daniel vê a rocha crescendo e ocupou a terra toda.